bem? Eu vou falar agora para vocês sobre algumas ideias a respeito da identidade, né? Como a gente vem falando aí sobre algumas ideias aí há já algumas aulas atrás, né? Falamos aí sobre a identidade e alteridade, falamos da alteridade na literatura e falamos sobre a identidade e coletividade. Dessa vez a gente vai falar sobre algumas questões envolvendo a identidade, né? Bom, primeira coisa, pessoal, a gente vai tratar aqui de algumas ideias que foram pesquisadas por dois sociólogos, Anthony Giddens e Philip Sutton. Os dois são importantes, mas o Anthony Giddens se destaca por ser considerado por muitos hoje como um dos principais teóricos sociais, e alguns consideram ele o principal teórico social da Inglaterra. Então ele é um autor bastante conhecido. Então ele traz algumas discussões aí em volta da questão da identidade, né, que eu vou falar agora para vocês aqui. Bom, então, pessoal, primeira coisa, né, então essas ideias aí sobre a identidade, né, o título aí nosso, né, olha só, primeira coisa aí que ele coloca, que ele traz aí para discussão, é uma ideia de um pesquisador chamado Cooley, que é a ideia do looking glass, que é a ideia do autoespelho, né. Bom, a gente está falando aqui sobre identidade, né, e o que tem a ver essa ideia do autoespelho, né, desse looking glass aí que ele coloca? É o seguinte, segundo o Cooley, essa questão do autoespelho é o seguinte, quando você avalia alguém, né, avalia um certo grupo de pessoas, a ideia aqui do autoespelho é o seguinte, é que na verdade quem está sendo avaliado é você mesmo, né? Então, basicamente assim, toda vez que você profere uma ideia sobre alguém, na verdade, essa ideia que você profere sobre alguém está formando você mesmo, né? Então, muitas vezes, quando a gente olha para uma outra pessoa, identifica uma característica, essa característica conta mais para nós que estamos olhando do que para a pessoa que está sendo vista, né? Então, segundo aí o Cooley, que é esse pensador aí que o Giddens e o Sutton estão colocando, o que conta mais aí é a sua própria avaliação, no caso, né? Porque não é a pessoa que você está avaliando que vai ser formada, é você que está se formando, né? Então, por isso é a ideia do autoespelho, né? Então, se a gente pensar essa questão do looking glass, né? Tá aí a imagem, né? Na verdade, você está olhando para si mesmo, né? Então, essa é uma ideia que eles colocam. Bom, a questão do Jenkins, que é a ideia das três partes da identidade, né? Então, segundo o Jenkins, né, de acordo aí com o estudo, né, do levantamento aí do Giddens e do Sutton, o Jenkins ele fala dessas três partes da identidade, e elas seriam quais, né? Então, em primeiro lugar, a individual, né? O que é individual? Individual é você ali como indivíduo mesmo, né? Então, essa é a primeira parte da identidade. A segunda parte é o coletivo, ou seja, a sua relação com o grupo em volta, que forma a sua identidade. E a terceira parte é a sua personificação, que tem a ver com a sua ideia ali de corpo mesmo, né? Porque o corpo faz parte da sua identidade. Então você tem esses três aspectos aí, o indivíduo, o grupo, né, o coletivo, e a forma como você se corporifica, que é a ideia da personificação. Cada pessoa tem a sua personificação, né, que é importante para a questão da identidade, né, tudo aquilo que está ali no seu corpo, né, faz parte da sua identidade também, né. O próprio Giddens e o próprio Sutton colocam a ideia da diferença entre identidades primárias e identidades secundárias. Mas vamos lá, primeiro, né, o que seriam as identidades primárias? Então, uma das coisas é o gênero, né? Então, segundo eles, o gênero é uma das coisas que marca a identidade do ser desde o início, né, desde o nascimento, né? Então, a questão assim, se você nasceu homem, né, esse aí é o seu gênero inicial. Não quer dizer que necessariamente esse gênero, né, vai ser para sempre homem, né? Pode ser que ele se transforme ou no transgênero ou no cisgênero, mas o que importa aqui para a gente é a ideia do gênero, né? Assim, o que acontece, né? Lembrando que cisgênero é quando o gênero continua sendo identificado com o seu gênero de nascimento, e transgênero é quando se identifica com o gênero oposto, né? Então, essa é a diferença aí, mas enfim, segundo os dois, o gênero é uma das identidades primárias. Outra identidade primária é a etnia, né, que não tem como você modificar.
Então, a etnia, o que ela é? Lembrando aí, basicamente que a etnia ela tem a ver com a questão do idioma, tem a ver com a questão das tradições, tem a ver com a questão também da história, né, do povo, então, e também com a questão de uma crença, né? Então, assim, essas 4 coisas aí, elas estão relacionadas para formar uma etnia, né? Então, é a história de um povo, né? Então, isso não tem como você mudar. Então, essas 2 coisas aí, gênero e etnia, esses 2 aspectos, são aquilo que vem acompanhando o ser desde o início, né? Então, essas aí são as identidades primárias. E aí nós temos também identidades secundárias, né? Então, tá aí embaixo. Quais são aí os aspectos que fazem parte das identidades secundárias? Então nós temos os papéis sociais, né? Ou seja, quais são os papéis que a pessoa cumpre na sociedade, né? Então fazem parte as ocupações, ou seja, os trabalhos, né, que você tem, isso também faz parte da sua identidade, né? E além disso o status que você tem aí perante a sociedade, né? Então, mas são, como vocês podem ver aí, as identidades secundárias, né? Então, assim, então essas identidades secundárias, quer dizer, elas vêm depois, né? Então, elas vêm depois do gênero e da etnia, né? Então, vejam só que gênero e etnia são conceitos, né, que são formulados aí para entender esse aspecto inicial da nossa identidade. E aí, os papéis sociais, ocupação e status, eles vêm depois, né? Então, isso é importante a gente entender, né? Então, há algo mais profundo, né, do que o seu trabalho, por exemplo, né, que é o seu ser, né? O seu ser é mais profundo que o seu trabalho, né? Porque o seu trabalho, segundo esse raciocínio aqui, ele vem depois, né? Que seria, no caso aí, a sua ocupação, mas que também faz parte da sua identidade, né? Então, esses são aspectos importantes. Bom, do Goffman, que é o papel do estigma, né? O que seria o estigma? Bom, o Goffman vai dividir isso em estigma desacreditado e desacreditável, né? Então, qual é a diferença dos dois? Então, desacreditado é um estigma que você não consegue esconder, que é uma limitação física visível, né? Então, por exemplo, se te falta um membro, né? Se você tem algum problema em algum membro, né? Então, é uma limitação física que você tem ali e não tem como você esconder. Agora, o estigma desacreditável é um outro tipo de limitação, que é oculta, tá? Então, assim, é algo que você tem ali, mas que ninguém às vezes vai acabar descobrindo, mas pode descobrir. Então, pode ser algo que você fez, algum segredo que você tem. Então, assim, isso é uma limitação oculta, né, que é desacreditável, pode ser um estigma que pode vir a te prejudicar, né? Então, essa é a diferença básica aí dos dois, né? Então, isso também marca a identidade. Uma outra forma também de você ter a formação de identidade do sujeito são os movimentos sociais, né? Então, eles também são uma fonte de identidade aí, segundo esses pesquisadores, né? Então, assim, então, quando, por exemplo, a gente tem aí o protesto recente lá nos Estados Unidos, né, em Minneapolis, né, então tem lá a morte lá do George Floyd, né, que aconteceu essa semana aí, vários protestos aconteceram. As pessoas que fazem parte do movimento ali, elas estão formando sua identidade também, né? Então elas estão formando a identidade no coletivo, o movimento negro no caso, mas aí já há notícias de que não é mais só o movimento negro. Então tem o movimento dos latinos também, né? Então se você pegar aí mexicanos que vivem ali, né, povos ali que vêm da América Central, ou até da América do Sul, enfim, várias pessoas vão se solidarizando ali com a situação da comunidade negra, né, nos Estados Unidos. Então os protestos estão chegando na Casa Branca, enfim, então é uma formação de identidade isso daí. E também aí a gente tem imagem aí do movimento feminista, né? Então é uma forma também, né? Então os movimentos sociais, aí segundo o raciocínio dos dois, do Giddens e do Sutton, também formam o ser, né? Então ali no processo de interação com os outros, né? Há essa formação. Tem um sociólogo que eles levantam aqui também, né? Um estudioso que chama Mead, que fala dessa ideia das interações, né? O Mead,
ele fala dessa questão de que o ser não pode ser estudado só ele, sozinho. Ele tem que ser estudado nas suas interações com o grupo, né? Então, se a gente pegar esse raciocínio e levar para essa questão dos movimentos sociais, como os dois estão propondo aqui, também faz parte, né? Então, à medida que você se solidariza ali com o coletivo, você está se formando, o coletivo também está se formando. Então, essas são algumas ideias aí sobre identidade, tá? Então, por enquanto, é isso, pessoal. Então, obrigado.